Olá, temos aqui mais um problema sobre a formação de imagens em espelhos esféricos. Esse é um problema um pouquinho mais complicado, requer que a gente preste um pouco mais de atenção, tá? Ele é o contrário dos problemas tradicionais que nós normalmente temos, em que pede para a gente girar a imagem de um objeto refletido. Nesse caso, a gente já tem a imagem, quer saber onde se encontra o objeto. O problema diz o seguinte: considere o esquema abaixo, onde é representado a imagem de um objeto colocado no eixo principal de um espelho côncavo. Com base na imagem abaixo, determine a posição aproximada do objeto. Ora, a gente pode ver aqui que é uma imagem virtual, tá? Ela está gerada na parte interna do espelho. Então isso já ajuda para a gente. Na verdade, a gente já sabe que para um espelho côncavo, uma imagem virtual, esse objeto vai ter que ser colocado entre o foco e o centro. Mas vamos fingir por um momento que a gente não saiba disso. Então o processo que a gente tem que fazer aqui é, de certa forma, o processo inverso ao que a gente faz no problema tradicional. Então vamos traçar os raios refletidos que geram essa imagem virtual. Tá? Então vamos usar nosso lapisinho amarelo. Então veja, um desses raios, por exemplo, pode ser um raio que saia paralelo ao eixo principal. Tá? Então, vamos melhorar esse desenho daqui. Então se a gente tem aqui um raio paralelo ao eixo principal, tá? Então é um raio refletido que um observador vai notar que é paralelo ao eixo principal. Isso significa que esse raio que foi refletido de maneira paralela, ele vai ter que ter incidido no espelho como? Na direção do foco. Então esse raio ele vai ter que ter vindo até o espelho na direção do foco. Tá? Então o objeto, a gente sabe, vai ter que estar em alguma região aqui. A gente pode considerar também, tá, um outro raio que tenha sido refletido na direção do foco, né? Então, um raio de luz que é refletido na direção do foco, ele vai ter que ter chegado nesse espelho como? De maneira paralela. A gente sabe que um raio que chega paralelo ao espelho é refletido na direção do foco. Então, a gente traça aqui um raio e a gente vê que esses objetos se cruzaram aqui. Isso indica, então, que o nosso objeto real tem que estar aqui. Então, repare, vamos retraçar isso. Tá? Se esse é o meu objeto real, só para confirmar que a gente está certo. Veja, um raio de luz que saia na direção do foco desse objeto real é refletido paralelamente. Um raio de luz que saia na direção paralela é refletido pelo foco. A projeção desses raios refletidos, então, gera a minha imagem virtual aqui. Tá? Então, o problema a gente fez aqui, repare que é um problema inverso, né? A gente começou com a imagem, traçou os raios refletidos, depois, com isso, determinou a posição. Como a gente já sabia, já tinha falado, esse objeto é colocado entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, gerando, assim, né, uma imagem virtual real, uma imagem virtual maior e na mesma direção do objeto. Tá? Com isso, então, terminamos nosso problema.